Boa noite! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Um Copo de Red Pill. Em primeiro lugar, por favor, comentem aí se o som está bom, se a imagem está legal. Boa noite a todos que já estão chegando. Anderson de Souza, Paulo San, Ana Paula Silva, James Assunção, Gerson Loredo, Flávio Peixoto, Albano Lopes, Rafael Siqueira. Bom, boa noite a todos que já estão aí. O som tá bom? Tá tudo ok? Boa noite, Andressa, Eduardo, Luciana, Sandra, Zilberleia, Odilon, Maria Augusta. A Maria Augusta, eles estão bebendo lá, né? Esse pessoal tava tomando uma cerveja lá. Eu tô sabendo, viu? Que eu vi até fotografia. Boa noite a todos vocês. César, Jorge, Rodrigo, Giovanni. Olha, o nosso Red Pill de hoje é o convidado Daniel Ferraz. Nós vamos conversar sobre ocultismo, sobre a influência desse pensamento, desses desvios de doutrina na cultura, na sociedade, no poder, e vamos falar também de transhumanismo, que é algo que o Daniel está pesquisando. Só que o Daniel teve um problema no trabalho e está a caminho, ainda não chegou na casa dele. Então, para não deixar vocês esperando, eu decidi começar, vou passando os recados e vou falar um pouco até o Daniel chegar. Tenham paciência, não me xinguem, ele já deve estar chegando, tá? Então, como sempre, tem aqueles avisos que escritor precisa vender livro. Então, os meus livros Introdução à Nova Ordem Mundial, Bem-vindo ao Hospício, O Brasil e a Nova Ordem Mundial, As Várias Faces da Nova Ordem Mundial e os dois lançamentos, Um Copo de Red Pill, que deu origem a esse programa, e O Mínimo sobre Ocultismo, que é, inclusive, o tema desse programa, de certa maneira, porque o Daniel Ferraz já estuda esse assunto. Eu costumo brincar que ele é o substituto do Orlando Fedeli no patrulhamento das gnoses por aí, né? Eu falo isso brincando, mas sempre como elogio, porque quem me conhece sabe que eu gosto muito do trabalho do Orlando Fedeli, e nesse campo não tem para ninguém, né? Já começo a live indicando o livro do Orlando Fedeli, Antropoteísmo, a religião do homem, tá? Bom, vamos lá. O segundo recado, o meu curso, Nova Ordem Mundial, Globalismo e Geopolítica, está com promoção de 35% se você usar esse cupom que está aí abaixo, Black, tá? Então, os livros é na minha livraria, livrariaalexandrecosta.com.br, e o meu curso é na plataforma Hotmart, o link está aí. Então, enquanto aguardamos o Daniel, eu vou passar um vídeo que explica um pouco do meu curso, tá? É apenas 1 minuto, esperem aí. Fiquem aí. Já estamos com 200 pessoas. Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, já volto. O mundo passa por transformações profundas. Todos os aspectos da vida em sociedade estão sendo transformados, e a inversão dos valores e princípios que estruturam a civilização ocorre de forma rápida e generalizada. A complexidade desse processo dificulta a compreensão do panorama geral, e o avanço desta agenda ainda é desprezado pela grande imprensa e pelas instituições formais de ensino. Buscar informações relevantes e confiáveis está cada vez mais difícil em meio a uma verdadeira confusão. A maioria das fontes não alcança a totalidade do problema ou trata o tema com infantilidade, sensacionalismo e histeria. Alexandre Costa pesquisa os assuntos relacionados à chamada Nova Ordem Mundial há muitos anos. Escreve para diversos veículos de comunicação e é autor dos livros Introdução à Nova Ordem Mundial, Bem-vindo ao Hospício, O Brasil e a Nova Ordem Mundial, e em 2021 organizou o livro coletivo As Várias Faces da Nova Ordem Mundial. Matricule-se já no curso Nova Ordem Mundial,
globalismo e geopolítica e faça parte de um seleto grupo de pessoas que está em busca da verdade. Link na descrição. Muito bem, estamos de volta, aguardando o Daniel Ferraz. O Daniel está fazendo a gente esperar, mas é que a gente sabe que vale a pena, ele tem sempre muito a contribuir com a nossa conversa, então nós aguardamos o Daniel para ter um copo de Red Pill. O último recado, amanhã, também conhecido como sábado, eu vou participar do seminário da PH Vox. José Carlos Sepúlveda, Paulo Henrique Araújo, Ivan Kleber, André Assi Barreto, Fábio Blanco e eu, durante o dia inteiro estaremos aqui em São Paulo, num local aqui perto da Avenida Paulista, super organizado. O Paulo, vocês sabem como é, né? E metódico, detalhista, então está super organizado. E quem não teve ainda, como não comprou o ingresso, ainda pode comprar e vai ter transmissão online. Então, entrem lá, eventos.phvox.com.br. Era isso, além da ladainha de youtuber, que vocês já sabem, né? Já se inscreveu no canal, já ativou as notificações, já deu like. Se você gosta do meu trabalho, mande um superchat aí, faça perguntas para o Daniel. Você pode se tornar membro e tudo aquilo que vocês já sabem. Valeu? Nosso convidado chegou! Seja bem-vindo, meu amigo Daniel Ferraz. Olha o homem aí, ó. Boa noite a todos. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês hoje. Desculpem o atraso. Tudo tranquilo aqui. Aí você não pegou a parte chata do programa, que são os avisos do começo. Mil perdões, eu estava trabalhando até o dado momento, cara. Acredita nisso? Numa sexta-feira. Acabei de chegar em casa, cara. Falta 5. Cheguei a 5 minutos em casa. Estava na obra até o dado momento. Graças a Deus, cara. Graças a Deus. O pessoal da direita é o pessoal burguês, né? Não trabalha. Eu gosto de combinar as coisas com quem trabalha, né? Eu tive um chefe que falava, você vai combinar alguma coisa? Combina com quem trabalha, com quem está ocupado, que ele dá um jeito de atender você. Então, Daniel Ferraz, muito obrigado pela presença, obrigado por todos que já estão aqui aguardando você. Ó, já estamos com 265 pessoas. O Daniel também está em um livro, a gente já vai falar agora a propaganda antes de você falar, depois a gente fala de novo. Você está no livro Línguas de Fogo, não está? Alexandre, desculpe, que eu estava arrumando o som, cara, eu não tinha ouvido. Tá. Mil perdões, pode repetir, por gentileza? Tá todo mundo ouvindo aí? Tá tranquilo? Agora o som ficou bem melhor agora. Tá? Perdão. Melhorou o som, né? Olha lá. Então todo mundo falou que melhorou, então vou repetir. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar meu convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Um grande prazer estar aqui. Eu acompanho o seu trabalho, vivo falando aqui na live, o pessoal sabe que você é o substituto no patrulhamento das gnoses, entendeu? E isso eu falo brincando, mas você sabe que eu já te falei pessoalmente, isso é com muito respeito, porque eu respeito muito o Orlando Fedeli, né? Sim. Então, em primeiro lugar, vamos falar do teu livro. Você está participando de um livro, Línguas de Fogo, não é? Você está com ele na mão aí? Cara, ele está ali na estante, eu não estou com ele no momento aqui. Então daqui a pouco você pega ele para mostrar, porque a gente tem que falar, escritor tem que vender livro, cara. As pessoas têm que parar com esse preconceito. Então, Daniel, para começar a nossa conversa... Aqui está. Tá aí, ó. Línguas de Fogo, eu já deixei o link para comprar o livro, tá aí na descrição, tá? Escritor precisa vender livro, primeira coisa que a gente faz. Depois a gente vai voltar a falar sobre o livro. Agora, eu quero começar o nosso papo. Assim, eu escrevi esse livreto aqui para a Vide, O Mínimo sobre Ocultismo, é um livrinho para ir para a banca de jornal, um livro para a pessoa ler em um dia. O que me motivou a escrever isso? A questão do ocultismo ser um paradoxo na nossa sociedade. Por um lado, a nossa sociedade materialista trata como se isso não fizesse nenhum sentido, não tivesse nenhuma influência, e por outro, a gente sabe
que a expressão mais verdadeira que existe nesse sentido do poder e da cultura e da transformação social que a gente está vivendo é o sempre presuma macumba dos brasileirinhos, né? Então, eu queria começar o papo, como você vê esse paradoxo, assim? Sim. Terminou? Eu Não, posso pode ir, completar? né? Alexandre, é o seguinte, primeiramente, né, uma boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês nesse canal. Há tempos, né, eu e o Alexandre, nós temos contato e nós fizemos diversas transmissões no meu canal, inclusive, né, sobre diversos assuntos. Fico feliz com essa ascensão que o Alexandre teve aqui no YouTube, o trabalho dele é extremamente necessário. Eu indiquei diversas vezes os livros do Alexandre, Introdução à Nova Ordem Mundial, Brasil e a Nova Ordem Mundial. Seja bem-vindo ao Hospício. Bem-vindo ao Hospício, ao livro do Alexandre. É um prazer estar aqui com todos vocês hoje, primeiramente. Sobre a questão do ocultismo, Alexandre, é preciso aqui, bom, como eu gosto, relatar a experiência individual que eu tive nessa questão, tá certo? Porque o que acontece? Desde 2013, nós vemos aqui no Brasil um debate emergente a respeito da política. Não que antes de 2013 não havia esse debate, havia, naturalmente que havia. As pessoas começaram a enxergar muitos problemas, sentiram um incômodo, né, com o que havia no Brasil. Naturalmente que enxergaram um incômodo, a roubalheira, os altos impostos, etc, etc. Quer dizer, questões materiais, tá certo? Começaram a enxergar muitos desses problemas. Pois bem, com o passar dos tempos, e isso nós temos uma grande profusão dos pensamentos e dos ensinamentos do professor Olavo de Carvalho, as pessoas começaram a ter aí uma profundidade desses estudos e começaram a ampliar o seu horizonte de consciência para diversas biografias. Muitas pessoas começaram a estudar com o Olavo de Carvalho, como foi o meu caso, em 2016, quando comecei a estudar com o professor, e foram expandindo as suas biografias e estudando com mais afinco e com mais profundidade os problemas. E da problemática política começaram a se aprofundar ainda mais na questão não somente política, mas na questão psicológica, na questão antropológica, na questão psicológica, na questão ontológica, na questão metafísica do problema da revolução. E quando nós falamos de revolução, nós vamos além da questão de direita, esquerda, quer dizer, as questões políticas, históricas e contingentes do que nós tratamos hoje em dia, né? Pois bem, quando nós tratamos das questões mais profundas, daquilo que Aristóteles falava que as ciências das ciências, ou seja, a filosofia das filosofias, a metafísica, nós vamos nos primeiros princípios dos problemas, ou seja, a questão metafísica. E quando nós tratamos da questão metafísica, nós vemos que a revolução ela tem proposições positivas. O que são essas proposições positivas? A questão da revolução, ela tem uma cosmovisão, ela tem uma visão de mundo, ela tem proposições, ela propõe alguma coisa. E quando ela propõe alguma coisa, nós temos uma remodulação daquilo que é a natureza humana, o comportamento humano e o papel humano diante do mundo, o que é propriamente uma cosmovisão, tá certo? Então nós vemos que a revolução, em toda a sua história, né? Desde quando nós temos o advento do nascimento, vida, morte, ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos desde então uma concepção, né, de uma cosmovisão mundana, aquilo que é tratado nos evangelhos, não é isso? Quer dizer, nós temos um contraste completo daquilo que Cristo chamava, né, quer dizer, o meu reino não é deste mundo, de uma Jerusalém celeste, ou seja, numa cosmovisão transcendente ao mundo e uma cosmovisão imanente ao mundo. Desde então, e tendo isso como vista, nós podemos aqui propugnar uma ideia e um contraste completo, como eu disse, do que é a revolução e daquilo que é o realismo filosófico, metafísico, antropológico, psicológico, filosófico propriamente dito. E tendo esse contraste, Alexandre, aos demais, nós podemos então começar aqui a nossa investigação, né? Tendo esse contraste, ou seja, não de uma visão como nós temos na modernidade, na pós-modernidade do ser humano apenas como um composto
fisioquímico biológico, mas do homem como um composto de corpo e alma individual e imortal. Nós temos uma cosmovisão transcendente do homem, e transcendente no sentido do seguinte: a nossa alma, ela não padece, assim como os animais, de um mundo físico, de um mero mundo temporal, mas que, se nós somos capazes de apreender verdades que não dependem do tempo e do espaço para ser aquilo que é, nós vamos além de uma concepção temporal. E o que nos promete, né, metonimicamente, o movimento revolucionário, uma felicidade imanente, né, temporal, e que nós alcançaremos por um processo político ideológico, uma espécie de paraíso terrestre. Mas, o que é uma enganação total. E desse engano que se apresenta como princípio, nós temos diversas concepções de mundo que moldam a nossa visão, o nosso comportamento, a nossa visão diante do mundo. E, naturalmente, que o ocultismo, né, que tem naturalmente uma posição histórica e um espaço temporal nítido nesse processo, tem em grande valia, né, a concepção de mundo de muitas famílias dinásticas, que você trata em grande demasia aqui no canal, eu também, o professor Ricardo Felício também, entre outros, né? O que embasa essas grandes famílias? Naturalmente que essa visão ocultista do mundo, uma cosmovisão mística da realidade, né? Diferentemente daquilo que as pessoas acreditam o seguinte: olha, esses caras são cientificistas, eles acreditam no materialismo histórico, eles acreditam, quer dizer, numa concepção material, econômica. Sim, isso é verdade, até certo ponto. Nós precisamos pensar o seguinte: o que embasa naturalmente esses caras é uma visão muito mais profunda da realidade, muito mais profunda do cosmos, muito mais profunda do que aquilo que é o ser humano. E aí nós vamos por uma visão metafísica mística da revolução. E é esse o meu embate. E é isso que eu tenho proposto para os inscritos do meu canal e daquilo que eu venho falando hoje, Alexandre. Né? Eu acho muito importante um negócio que você falou, que é assim: o simples fato, né, da gente poder tratar de coisas eternas já deveria ser um incômodo para os materialistas, né? Sim. Eu acho que... E o problema é que, embora nós tenhamos aí uma casca na nossa sociedade que é absolutamente materialista, né? Veja, é difícil você encontrar um livro de história do mainstream, assim, que algum evento histórico tenha sido influenciado por uma influência ocultista, né? Ou de alguma prática, ou mesmo de alguma crença daquele povo envolvido naquele negócio, né? Essa semana mesmo eu estava lendo a respeito de sacrifícios humanos na antiguidade, e você vê que eles tratam um negócio como se fosse apenas uma forma do governante controlar a população pelo medo. Uhum. Eles não conseguem extrapolar o negócio e pensar que aquelas pessoas envolvidas naquilo acreditavam no que eles estavam fazendo, né? Sim. Então, é o que eu sempre falo: se você não acredita na influência do ocultismo, isso não muda nada, cara. Porque as pessoas que importam acreditam. Sim. Então, eu quero que você, continuando nesse tema, nesse tempo todo que você vem pesquisando esse assunto, assim, o que mais te surpreendeu nas relações entre essas pessoas que têm algum poder na sociedade, os autores que influenciaram pensadores, influenciaram pensamento universitário, professores universitários, né? Legal. O que mais te surpreendeu, assim? Porque às vezes você vai ver lá um autor de um livro de ficção, né? Que nem você pega os livros de terror, por exemplo, você vai ver tudo macumbeiro ali, né? Sim. Então, o que mais te surpreendeu nessa? Bom, Alexandre, como eu estava falando aqui... Deixa eu só mandar um abraço antes de você começar. Sim, claro. Porque tem um pessoal assistindo a nossa live lá no Bar Asterix.
Pô, eles estão lá tomando cerveja. É um pessoal que vem para o seminário de amanhã. Então, eu quero mandar um abraço para todo mundo que está aí no Asterix. Quem eu sei que está aí? A Maria Augusta, a Érica, a Juliana Nardim, porque eu vi a fotografia. Então, um grande abraço para todo mundo. Aí amanhã a gente se encontra lá no seminário, tá bom? Tchau para vocês. Desculpa, pode continuar. Não, claro. Um abraço a todos aí também. Alexandre, o negócio que eu penso o seguinte: quando nós pensamos numa questão metafísica, nós vamos além, né, da questão meramente política temporal, ou seja, dos processos administrativos da política moderna. Né? Ou seja, o que é a política moderna? A política moderna é a visão do homem como um mero homem jurídico, ou seja, nós não somos aquilo mais que falava o Unamuno, né? Nós somos o homem de carne e osso. Nós não somos mais o homem de carne e osso, nós somos cidadãos. Inventaram isso na modernidade. O que é o cidadão? O cidadão é um homem voltado ao Estado moderno. É o Estado moderno, através da sua burocracia impessoal, que diz aquilo que o homem é, aquilo que o homem não é. Né? Ou seja, nós perdemos a nossa identidade como pessoas e nós nos tornamos cidadãos do Estado. É aquilo que diz o Jorge Barreira, analisando a política moderna, que não é mais, ou seja, o Estado da coisa pública, mas a coisa pública do Estado. Ou seja, todas as nossas relações que vêm de baixo para cima, o homem, a sua família, a comunidade, não é mais isso, mas é o Estado moderno a posteriori que define aquilo que é o homem e aquilo que não é. Aí você já tem, desde o advento do Estado moderno pós-revolução maçônica liberal, aquilo que é o homem e aquilo que não é. Né? Ou seja, você já tem um grande passo da revolução. Mas para esse grande passo da revolução, você tem de ter uma concepção, uma cosmovisão. Você tem de ter uma concepção metafísica, Alexandre. Isso que o pessoal tem de entender. E é isso que tem sido a minha inspiração e a minha motivação. Fazer com que o pessoal entenda a inspiração metafísica para isso. Eu analisei várias vezes, quer dizer, as condições, né, e as proposições, as ações concretas do Clube Bilderberg, né, do Clube de Roma, da Comissão Trilateral, dos grandes banqueiros, isso que você fala em grande demasia aqui no canal, e o que não é muito discutido na dita direita brasileira, né, que é discutido de uma maneira superficial apenas, e nós que vamos além das coisas, nós somos censurados, tratados como os malvadões e os doidinhos do metrô, teóricos da conspiração e assim vai, né? Mas eu decidi ir mais além. Eu falei, não, eu quero saber o fundamento, a cosmovisão, o porquê que um Jacob Rothschild, o quarto barão de Rothschild, enxerga o mundo tal como ele enxerga. Por que ele vê assim? Né? Por que ele vê o homem tal como ele enxerga, dessa maneira, deste modo? E por que a família dele enxerga dessa maneira? E eu fui mais além. Eu quis saber, quer dizer, a motivação real, profunda, espiritual desses caras. Né? E eu vi um grande contraste, Alexandre, metafísico nessa questão. O que difere, assim, essencialmente do cristianismo. Isso é preciso ser dito aqui. E nós não podemos ter vergonha, nem, quer dizer, nem sequer um tipo de fato, assim, vergonha mesmo e travas ou ressalvas em dizer. Há uma metafísica propriamente cristã que parte da análise da realidade e da análise ontológica daquilo que o homem o é de fato, e há uma outra metafísica, né, aquilo que o próprio professor Orlando Fedeli chamava de metafísica antropoteísta, a divinização do homem, aquilo que popularmente as pessoas falam, o homem quer tomar o lugar de Deus a todo momento. Isso tem muita verdade, e de fato é isso mesmo. Né? Então há uma diferenciação entre a metafísica cristã, que visa o fim último do homem, né, a salvação da alma, e a metafísica imanentista, que visa trazer para o tempo e espaço uma espécie de falso paraíso terrestre, que é o que esses globalistas, esses caras adeptos daquilo que nós chamamos de maneira até muitas vezes como uma figura de linguagem de nova ordem mundial, né? É isso que esses caras trazem, numa concepção esotérica, metafísica, mística. É por isso que eu também bato nessa tecla, Alexandre, de que o ateísmo nada mais é de que uma espécie de materialismo transcendental. Por que eu falo isso? Porque o ateísmo também bebe, né, de uma metafísica, de uma filosofia muito antiga, atávica, né, de
tempos imemoriáveis. Eles trazem concepções dos antigos gregos politeístas, né? Daquela ideia que deuses estão diluídos no tempo e no espaço e que simbolicamente nós trazemos esses deuses em concepções cósmicas temporais, espaço-temporais. O que são essas concepções? O que é esse negócio macarrônico que eu estou dizendo? Concepções ideológico-políticas. Né? Ou seja, nós temos concepções políticas que trazem analogamente, ou como dizia Eric Voegelin, literalmente, né, concepções cósmicas, né, em que o homem se identifica com divindades. Ora, quando nós temos essa concepção de que homens se identificam com divindades, nós vemos, por exemplo, a família Rothschild, a família Rockefeller, a família Soros, que acreditam que eles são deuses, que eles têm entendimentos muito mais profundos que todos os homens e que, por conta desses entendimentos que eles têm, assim, acima de todos os homens e além dos homens, né, eles podem transcender a vivência humana, aquilo que está no senso comum natural, para que, posteriormente, né, eles possam conceber uma nova convivência, que eles postularam como correta, que eles postularam como certa, que eles, reinventando o mundo à sua imagem e semelhança, imanentemente, eles podem transformar o homem naquilo que ele é. Mas para você ter essa concepção daquilo que eles transformam posteriormente através de ações meramente humanas, você precisa realmente de uma concepção transcendente da existência. E o que eu vejo, infelizmente, dentro da nossa concepção conservadora aqui no Brasil, como vocês queiram chamar, ou concepção cristã aqui no Brasil, Alexandre, e aos demais, também é uma concepção ocultista, esotérica do cristianismo. E as pessoas falarão, ora, Daniel, mas como isso é possível? Porque nós temos interpretações do cristianismo completamente heterodoxas, completamente subjetivistas, uma concepção de Deus completamente subjetivista. E o que isso tem a ver com o debate da nova ordem mundial? Tudo! Porque se você tem uma concepção, uma cosmovisão de Deus, uma cosmovisão da sociedade completamente subjetivista, relativista, você vai descambar em erros que resultarão naquilo que você diz combater. E isso não é dito na direita brasileira. Isso tem que vir um outsider como eu, como você, como o professor Felício, dizer, olha pessoal, nós temos cristãos hoje defendendo o panteísmo. Nós temos cristãos defendendo o ocultismo. Mas sabe por que é só a gente que fala isso? É porque nós somos outsider. Exato. Eu quero aproveitar isso que você falou para deixar claro para todo mundo por que eu quero ser um outsider. Por isso que eu não quero fonte, não quero cargo, não quero nenhum contato com político, entendeu? Que é para ter essa liberdade da gente poder tocar nos assuntos que depende em que ordenamento você estiver, profissional, você não tem liberdade para falar. Por que você tem liberdade para falar? Porque o teu negócio não tem nada a ver com isso, né? Sim. Já pensou se você fosse professor? Aconteceria o que aconteceu com o professor Ricardo Felício. Eu já estaria preso. Essa é a verdade. Eu também. Inclusive, eu já falei com o professor Felício muitas vezes isso. Professor Felício, se eu fosse professor, se eu estivesse na universidade, eu já estaria preso. Por quê? Porque eu estaria falando coisas que as pessoas ganham por mês para falar. Eu falo de graça. Eu chego no meu canal e falo, pessoal, eu vou falar de graça para vocês. Aqui está o meu curso de História da Filosofia, de graça para você. E eu falo aquilo que tem que ser falado. Eu falo, aqui está o embasamento para a nova ordem mundial, como você bem fala, professor Felício, entre outros. Né? São poucos, mas nós somos necessários. Mas eu estaria preso falando a respeito disso. Eu não tenho cargos, né? Então, mas aqui você pode ficar tranquilo, que o pessoal já está avisado que se a gente for preso, eles vão levar cigarro lá, entendeu? Sim, exato. Você vai levar o cigarro e o meu café, para eu poder ficar tranquilo. O cigarro você compra café lá. O cigarro é a moeda. Perfeito. Tá? Então, voltando aqui, eu queria aprofundar essa questão que você falou sobre a cosmovisão, a diferença entre a cosmovisão cristã e a cosmovisão desse pessoal que quer construir uma nova civilização com essa cosmovisão, né? Perfeito. Eu identifico 2 traços nela, né? Ainda não é muito nítido isso para mim, mas eu estou seguindo aquele passo de
e subdividindo, né, de maneira fractal, como a dialética hegeliana, né, você vai olhando a coisa e vê onde está a tese, onde está a antítese e qual é a síntese que eles procuram. Sim. E fazendo isso, eu faço isso com tudo agora. Sim. Já faz algum tempo. E o que eu percebo hoje? Que existe dentro dessa criação de cosmovisão, na verdade, é criação de sociedade baseada numa cosmovisão já existente. Sim. Eu vejo dois traços, assim. Por um lado, aquele traço do destino manifesto, que é muito característico nessas dinastias americanas, como Rockefeller, Sim. como Morgan, Harriman, sim, Vanderbilt e tal. E sim, vejo a ideia do desejo pelo colapso como forma de construir do zero, mas sem perder aquilo que eles já conquistaram, no lado dos banqueiros judeus europeus, que aí estão ali ao redor dos Warburg, Rothschild, Oppenheimer, sim, e alguns daqueles banqueiros do final da Idade Média, né? Que já tinham essa ideia mais ou menos, né? Primeiro, de governo mundial, segundo, de uma nova cosmovisão, né? Como você vê a questão do ocultismo, das práticas e crenças ocultistas, sim, dentro dessa cosmovisão, sendo que, no meu entender, elas parecem ter motivações diferentes. Sim. Não, naturalmente que tem. Veja, tudo começa o seguinte, né? Nós temos um grande estudo da antiguidade filosófica. Vamos traçar um período histórico aqui, Alexandre, rapidamente. Sim, sim. A filosofia começa na Grécia, naturalmente, né? Nós temos uns dados de Tales de Mileto, né? Depois nós temos Anaxágoras, Anaximandro, nós temos Demócrito, nós temos Heráclito, Demócrito, Parmênides, Protágoras, Pitágoras. Depois nós temos o início de um realismo grego com Sócrates, trazendo a ética realista, a descoberta do sujeito. Depois nós temos Platão, Aristóteles e assim vai, né? O que acontece? Nós temos desde essa época, Alexandre, uma concepção seguinte, um contraste muito grande da visão do homem perante o mundo. Se nós falamos de Parmênides, Heráclito, Demócrito, nós temos uma concepção completamente atomista do homem. O homem foi gerado através de uma divindade. Essa questão da divindade é muito importante para a concepção desses globalistas, porque nós temos uma concepção de divindade que se identifica com o homem. Ou seja, o homem, através do caos mutável do mundo, porque o homem começou a observar desde aquela época que o mundo ele tem mudanças. O mundo muda, o mundo contingente ele muda, ele tem mudança, ele tem tempo, ele tem espaço. As coisas elas nascem, vivem e morrem, né? Desde os primeiros gregos você tem isso. Eles estavam falando o seguinte: olha, as coisas elas nascem, vivem e morrem. As coisas elas são caóticas. Os antigos gregos, antes da concepção realista, acreditavam nisso. As coisas nascem, vivem e morrem. Portanto, na contingência, no mundo da mudança, aqui está o caos. Não há ordem pré-estabelecida. Tudo é um caos. Tudo é mutabilidade. Não existe ordem pré-estabelecida. Apenas com Sócrates, com Platão e finalmente com Aristóteles, nós temos um mundo, uma concepção que é o seguinte: olha, as coisas mudam, isso é fato, as coisas são finitas, mas por quê? As coisas elas têm um início, um meio e um fim. É por causa disso que nós temos que conceber que por conta disso nós temos uma ordem na realidade, porque senão o início, o meio e o fim não seriam inteligíveis. A inteligência humana. Ou seja, a minha inteligência é capaz de inteligir aquilo que me é inteligível. Isso parece um negócio macarrônico, mas não é. Ou seja, a minha inteligência é capaz de conhecer a verdade. Pronto. Tá certo? Isso mata a questão. A minha inteligência é capaz de conhecer as concepções materiais, e das concepções materiais eu sou capaz de abstrair daquelas potências materiais aquilo que é substancial e essencial. Né? Isso nós temos uma questão de que, Alexandre e os demais, analogia à realidade.
Analogia aos entes, aquilo que é natural, aquilo que é objetivo, e as essências universais e imutáveis. O que propugnará o ocultismo de que o mundo não me é conhecível pelos meus sentidos e pela minha razão, porque nos meus sentidos, na minha razão, reside a equivocidade cósmica. Eu nada conheço da realidade. A realidade é um verdadeiro caos. E a única maneira que eu posso sobreviver ou me livrar, me libertar disso, é de um outro processo que não seja a cognição com a criação de Deus, porque a criação de Deus é má. Portanto, Deus é o autor do mal. Se Deus é o autor do mal, dialeticamente, durante a história, eu tenho que superar esse mal para um novo processo, para que eu possa alcançar essa libertação desse mal contingente que foi criado por Deus e que, na verdade, esse Deus é chamado, conforme a mística desde a Grécia Antiga, de demiurgo. Ou seja, o demiurgo é o criador do mundo material, esse que nós vivemos, dentro do tempo e do espaço. E é preciso me livrar disso aqui. Isso aqui é um caos, isso aqui é pura maldade. Eu tô lascado se eu continuar vivendo nisso aqui, e eu preciso me livrar disso. E através de qual processo? Eu tenho duas vias para isso. Eu tenho uma via de aceleração, que é através da via do processo revolucionário. Ou seja, eu preciso virar esse mundo de ponta cabeça. Eu vou virar esse mundo de ponta cabeça e, através do processo revolucionário, tentando remodelar a própria natureza humana, eu alcançarei essa libertação desse mundo que foi criado por uma entidade cósmica que me prendeu nisso aqui, que me engana, que engana os meus sentidos, que engana a minha inteligência. E eu tenho uma outra via que é uma via soft, que é uma via não abrupta, que é uma via mais intelectual, que é uma via mais espiritual, que é uma via mais subjetivista a longo prazo. Isso forma uma dialética. E foi daí que você tira a concepção de Hegel. Sim. Tese, antítese e síntese vigiada por um espírito na história. O que é esse espírito na história? Aquilo que nós chamamos de gnose. Conhecimento em grego, gnosis, mas é um conhecimento adquirido, né, de uma maneira de identificação com uma divindade que está acima da analogia que nós conhecemos a realidade. Ou seja, nós conhecemos a realidade por analogia. Nós somos entes limitados, a nossa razão é limitada por conta do pecado original. Né? E aqui eu acho que não sei se nós entraremos nesse assunto ou não. Se entrarmos, eu posso explicar um pouco mais. Né? Mas por conta do pecado original, a nossa razão ela é um pouco limitada. Né, tá certo? Não tanto quanto limitada. Nós conhecemos as coisas por abstração, mas mesmo assim, conhecendo as coisas por abstração, eu consigo conhecer a coisa tal como ela é. Não deixo de conhecer a realidade. Mas para revolucionários, eu sou incapaz de conhecer a realidade. Por quê? Porque a realidade é o próprio caos. Eu só consigo conhecer aquilo que, Alexandre e aos demais, isso é importante, aquilo que tem uma bondade ontológica intrínseca ao ser. Aquilo que não tem bondade não me é inteligível. O mal não é substancial. O mal é uma privação de um bem. O mal não tem inteligibilidade. Mas, para revolucionários, o mal e o bem formam uma dualidade. Aqui está o bem, aqui está o mal. E num processo histórico dialético de superação de teses, antíteses e sínteses, eu vou alcançando a libertação dessa condição miserável, caótica, ininteligível, problemática que eu estou colocado. Aí está o processo revolucionário. E aí está, Alexandre, o ocultismo dessas famílias dinásticas. Porque eles acreditam, Rothschild, Rockefeller, Warburg, entre outros, que eles são sínteses do processo revolucionário de superação das limitações humanas. Das limitações e daquilo que eles acreditam ser superstições dos processos históricos. Assim como Hegel acreditava que o Estado-nação seria a última culminação da sua filosofia e que ele, o próprio Hegel, seria a síntese final do conhecimento, essas famílias acreditam que eles são a síntese final da existência humana e que eles devem remodelar a existência humana a posteriori conforme os seus desejos. Através desse processo metafísico, ontológico e antropológico do homem. Ou seja, o homem como não conhecedor racional da realidade, mas o homem como uma criatura que está posta na realidade para fugir dela.
E isso vem desde a Grécia Antiga. Nós temos Aristipo, nós temos Epicuro, que é muito mais conhecido por conta do professor Olavo, né, no seu livro Jardim das Aflições, onde ele vai falar do Jardim das Delícias, Jardim de Epicuro, através da Édone, ou seja, das paixões mais baixas da carne, das concupiscências, como fala a Igreja Católica. O homem, ele se abraça nisso e ele se ilude nisso, fugindo do mundo, fugindo dos processos intelectuais, para que, portanto, através desse processo subjetivista de paixões desenfreadas, ele forme processos políticos, históricos, em diferentes matizes, como você colocou, para que, portanto, ele alcance no processo histórico, e aí nós teremos, na Idade Média, o processo historicista, que tem grande profusão com um abade cisterciense chamado Joaquim de Fiore, que nós podemos comentar depois, nas 13 idades da história, né, nas 13 idades imanentes, que formam, portanto, o corpo ideológico da modernidade. Que, portanto, resultará nessa cosmovisão globalista que nós temos hoje. Então, você falou, é interessante sobre essas tríades, né, da gnose, que tem... você vai encontrar essa ideia das 3 idades aí, do Joaquim de Fiore, né, em todas as formas de milenarismo, né? Uhum. Cada um chama de um nome. Você vê na cultura judaica, você vê na cultura árabe, né? Você vê, os sufis falam sobre esses três níveis também. E aproveitando que você tocou nesse assunto, eu tô... Vamos ver se você concorda comigo. Você acha que a gente pode dizer que essa revolução que a gente atravessa hoje, né, que é a ideia de revolver mesmo, tirar, como é no solo, né? Você tira o que está embaixo e põe para cima. Quando você revolve o solo, né? A origem da palavra revolução era isso, é revolver, né? Nós estamos atravessando um processo como esse, talvez o mais sofisticado de todos, porque ele, em alguns aspectos, ele parece que não está acontecendo, né? Sim. Como o ditado que diz que o maior truque do diabo é fingir que não existe, né? Sim. Mas eu consigo ver hoje esse processo revolucionário como uma espécie de materialização da gnose no sentido de revolta contra Deus, né? Sim, sim. E aí a pergunta para você você acha que o transhumanismo, a gente já entrando nesse novo assunto, o transhumanismo seria para eles a realização, o projeto final desse processo revolucionário? Bom, essa pergunta é muito boa, né? E o que também nos leva a uma provocação histórica. Como disse, sempre aqui você fala essa... quanto você quiser, meu. Manda bala aí. Obrigado. Sempre puxando essa questão do contraste metafísico. Como eu disse, puxando novamente, trazendo aqui a diferença, o contraste entre a cosmovisão imanentista, humanista, né, da identificação de homem em Deus, portanto, aquilo que dizia o professor Orlando Fedeli, a deificação do homem, em 2 vias, uma via mais grosseira, uma via mais soft, uma via mais subjetivista, mais espiritualista, né? Com a cosmovisão cristã da analogia entes, ou seja, daquilo que o homem ele é realmente redimido pela graça santificante, não pelos nossos próprios esforços, mas pelo encontro, como dizia Santo Tomás de Aquino, da natureza do homem com a graça santificante. Esse é o grande contraste. Isso é o que realmente importa. Isso que realmente importa. Assim, eu cacei, eu procurei, eu pesquisei, mas isso é o que realmente importa. É o encontro da natureza do homem com a graça, né? E as demais tradições heterodoxas, né, que culminam em diversas espiritualidades, diversas concepções de mundo, mas que tem uma visão em comum, essa identificação da essência do homem com a essência da divindade. E que o homem, num processo histórico, vai, conforme eles acreditam, e não nós cristãos, vai se identificando com Deus. Tá? Mas, quando nós pegamos, Alexandre, a concepção metafísica de Deus, nós não temos uma identificação unívoca do homem com Deus. Né? O ser do homem é diferente do ser de Deus, difere realmente, não somente no pensamento, quando eu penso em Deus, mas difere na realidade. O ser das criaturas difere do ser de Deus.
Mas para a concepção revolucionária, o ser do homem se identifica de algum modo com o ser de Deus. É como se nós estivéssemos dentro do mundo e o Deus estivesse dentro de nós. E através de um processo histórico. Aquilo que dizia o comunista Ludwig Feuerbach. O homem criou Deus para se autoconhecer. E isso influenciou Karl Marx. O materialismo de Karl Marx. Aquilo que dizia o seu parceiro de estudos, Ludwig Feuerbach. Quer dizer, que era também o que está dentro da história do marxismo. Quando Ludwig Feuerbach falou que o homem criou Deus numa tentativa de se autoconhecer, era um processo não ateu. Era um processo místico de identificação com a divindade. Nós somos deuses. Tá certo? Nós somos deuses. É isso que dizia Ludwig Feuerbach, Karl Marx, entre outros. O que é Karl Marx? E Karl quem dizia antes deles? A cobra no paraíso. Exatamente, nós temos aí diversos, Moses Hess, e antes de Moses Hess nós temos outros autores, mas a cobra no paraíso, em Gênesis, capítulo 3, versículo 5, falou isso, né? E comerdes desse fruto, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. E é isso que eles aí querem. Está toda a concepção do movimento revolucionário. Engana-se aquele direitista conservador assanhadinho, que acredita que o movimento revolucionário começou no século XIX, século XX, com o comunismo. Não. Nós temos uma miríade de movimentos. Né? Nós podemos chamar de movimento revolucionário, conforme defendia Olavo, através de uma certa época da história. Mas o germe, os pensamentos, a influência antropológica do homem em relação ao mundo com o movimento revolucionário data desde do início das civilizações. E assim, na história cristã, quando você estuda as heresias, você vê que elas tinham um alcance tão grande na sociedade que elas tinham o mesmo peso daquilo que a gente chama hoje de ideologia. Sim, naturalmente. As ideologias são secularizações da antiga mística. Ou seja, você pega uma antiga mística que acreditava que o homem teria uma identificação com Deus, ou seja, a questão gnóstica mesmo, né? Que o homem alcançaria aquilo que eles chamavam de pleroma. O que é o pleroma? Uma plenitude espiritual. E você traz isso para uma questão terrestre. Ou seja, que o homem alcançaria o pleroma, que significa plenitude, no aqui e agora. Através de um processo histórico imanente político. E aí você tem comunismo, você tem liberalismo. Né? Que o comunismo nasce de uma visão, uma cosmovisão liberal. Essa red pill o pessoal tem que tomar. O comunismo não desceu do céu. O comunismo surge de uma cosmovisão liberal. E aí o pessoal adora, né, Alexandre, falar assim, não, aqui está o liberalismo econômico, aqui está o liberalismo político, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Errado. Muito errado. Um veneno. Basta lembrar o que eu sempre falo aqui. Comunismo é coisa de banqueiro. Tem até um artigo meu nesse livro aqui, ó. Exato. Ninguém adora mais comunismo, socialismo do que banqueiro liberal. Tá certo? Porque o liberalismo, como diziam os professores Sidney Silveira e o professor Daniel Scherer, há um liberalismo essencial. É o mesmo liberalismo de Lúcifer, ao dizer não serviam, não servirei. Os diferentes liberalismos que aparentam ser heterodoxos, se unem numa visão essencial de uma negação do ser. De uma negação daquilo que nós somos ontologicamente, antropologicamente, espiritualmente, em relação análoga a Deus. Para uma outra visão, uma metafísica impositiva da realidade. Uma diferenciação completa, né, da nossa posição real diante do mundo para uma posição revolucionária diante do mundo. Nós negamos aquilo que nós somos para reinventar a realidade à sua imagem e semelhança. Tá certo? E aí, desse liberalismo primordial, você tem diversos problemas. Você tem o socialismo, você tem o comunismo, você tem o fascismo, o nazismo, que nasce de uma cosmovisão comum. E aí você tem as diversas divisões, os diversos modos de se ver a coisa.
Existem distinções entre comunismo e fascismo, comunismo e nazismo? Existem, mas eles bebem de uma mesma fonte essencial revolucionária. O nazismo bebe de fontes, por exemplo, de uma antiga magia, de um antigo idealismo, diferentemente do comunismo, que já bebe de um materialismo, mas de um materialismo que você tem diversas matizes. Você tem um materialismo como Ludwig Feuerbach e Karl Marx, que era um materialismo atomista. Ou senão você parte para um idealismo espiritualista, gnóstico, como de Hegel e da escola de Frankfurt. Mas ainda é a antiga mística esotérica que difere, que tem um grande contraste com a cosmovisão cristã de mundo e do fim último do homem. Isso é essencial ser falado aqui. Porque não adianta, Alexandre e aos demais, eu sou de direita. Eu defendo o livre mercado. Eu defendo o Estado democrático de direito. Dane-se. Não interessa. Isso faz parte de um processo moderno, revolucionário, de reestruturação cósmica, antropológica, metafísica do homem. Muito profunda. Extremamente sofisticada. E que muitas pessoas hoje defendem como se fosse um processo antirrevolucionário. Alexandre, não é. E não é. E não é. Eu quero aproveitar essa pergunta do Arthur Reichenberger aqui. Grande abraço para o Arthur, que está sempre aqui. Eu entendo que não, Arthur. Ele perguntou aqui, seria com a Revolução Francesa que o movimento revolucionário foi desvelado? Não, eu acho que um pouco antes, sim, alguns séculos antes já dava para ver. É que na Revolução Francesa, o sangue marcou o negócio, né? Então foram rios de sangue, e por isso que ela é considerada a mãe das revoluções. Mas aquilo que estava lá só foi possível acontecer, principalmente na França, que era a princesa da igreja, né? Aquilo só foi possível acontecer porque foram séculos diluindo esses valores e fazendo essa transformação na cosmovisão da época, como explicou o Daniel. E eu quero aproveitar, eu estou vendo que tem algumas pessoas com um pouco de dúvida, Daniel, sobre cosmovisão. Explica um pouco o sentido que você usa para essa palavra. E depois, se você quiser, pode completar aqui a pergunta do Arthur. Valeu, Arthur. Perfeito. Cosmovisão seria realmente uma visão de mundo, ou seja, como nós nos posicionamos diante da realidade. Mas isso trazem algumas concepções, ou seja, para me posicionar diante da realidade, eu tenho de aceitar que há uma realidade. Qual é o problema do revolucionário? Ele não aceita a realidade. Porque para aceitar a realidade, nós devemos conceber que há uma inteligibilidade anterior à minha percepção. Ou seja, para que eu perceba a realidade, há de se ter uma inteligência anterior que possibilite a minha percepção da realidade. Senão, eu não poderia dizer que há uma realidade. Ou seja, revolucionários negam a própria cosmovisão de mundo. Eles distorcem a cosmovisão de mundo. Ao mesmo tempo que eles afirmam uma cosmovisão de mundo que é uma completa remodelação da natureza humana, tal como eu estou falando. Ou seja, que nós somos capazes de conhecer a realidade tal como ela é. Mas quando eu digo isso, eu estou passando por um processo de aceitação. A realidade é aquilo que ela é, independentemente do meu juízo. Eu posso pensar aquilo que eu quiser a respeito da realidade. Ela vai se impor. Não o meu juízo. O meu juízo ele deve se adequar à realidade. Não o contrário. Você acabou de falar com outras palavras aquilo que o padre Paulo Ricardo escreveu essa semana. Sim. Que ele falou que esse movimento revolucionário diabólico, né, tem um profundo ódio do ser. Sim. É aí que está a raiz de tudo. A raiz de tudo. É um profundo ódio do ser, uma profunda negação do ser. Não aceitam a realidade tal como ela é. É aí que nós temos a ideologia de gênero. Olha que comentário ótimo aqui do Rodrigo.
Podemos concluir que todos esses movimentos revolucionários, nada mais, nada menos, são movimentos influenciados por Satanás? Sim. Exato. Não tem aqui, outra explicação. E aqui... é por isso que tem, para completar o comentário do Daniel, é por isso que tem tanto investimento em relativismo, em subjetivismo, ou seja, para não ter um fato real, inquestionável. Eles querem que a realidade seja possa ser moldada conforme o discurso. Pode continuar. Exato, perfeito. E isso abrange a questão do satanismo, como bem colocou o nosso colega, abrange muito bem direitistas, pseudo-conservadores, ditos conservadores, porque abrange a alma humana. A alma humana existe independentemente da sua ideologia de mundo. E dizem que assim, o conservadorismo não é uma ideologia, etc, etc. Tá, vamos aceitar que isso seja verdade, mas isso é uma posição de mundo. Você tem proposições, você tem juízos, você tem opiniões. E a influência satânica está além disso. E é muito mais forte que isso. Por isso que nós temos muitos conservadores que defendem posições anticristãs, anti-realidade, defendendo bandeiras pretensamente boas. É o que aconteceu com a Revolução Francesa. Não são todos, mas muitos revolucionários franceses que participaram no processo acreditavam estar lutando pela igualdade, liberdade, fraternidade e justiça, que eram os lemas da Revolução Francesa. Eles escondem o morte, né? Que era liberdade, igualdade, fraternidade, justiça ou morte. Inclusive a independência do Brasil, muito louvada por todos aí, inclusive nós temos dia 7 de setembro, tem muitas questões, não tão trabalhadas, mas não vou falar aqui porque não é objeto da live. É ordem, progresso ou uma butinada no pescoço. Pois é, existem muitos problemas, diversos problemas aí. Enfim, não é objeto da live. Mas esses lemas vêm carregados desses problemas. Quando esses caras prometem igualdade, liberdade, fraternidade, justiça ou morte, vêm carregados desses problemas revolucionários. E é o que nós trazemos o problema seguinte, o problema da linguagem. Como esses caras utilizam da linguagem para convencer emocionalmente, através de palavras fáceis, os adeptos, as pessoas que, em essência, não são revolucionárias, não querem revolução, mas que através desse canto da sereia acabam caindo, né, nos problemas revolucionários ou numa cosmovisão revolucionária por acreditar que estão fazendo o bem, em nome da direita, em nome do conservadorismo, etc. Porque elas estão presas no mundo dos signos e dos significados. E não procuram aquilo que é o referente na realidade e a sua concepção histórica, metafísica, antropológica, etc, 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 etc. A profundidade do conceito e a experiência concreta do conceito. Excelente. Isso é estudar a revolução num outro patamar. Quando senão a gente não vai sair dessa situação que a gente está, de só ficar aparando as arestas e sem mexer na onde está nascendo. A gente está cortando a erva daninha sem arrancar as raízes, né? Exatamente. Nós estamos aqui, eu sou conservador, eu sou direitista, portanto estou livre. Opa! Aí está um engano retórico aí. Você vê esses movimentos aí de liberdade, aí você vai ver aqueles lemas da maçonaria lá. Exato. Inclusive, isso aí é mistério. A concepção maçônica da realidade. As pessoas falam contra a maçonaria. Eu vejo conservadores falando contra a maçonaria, Alexandre. Vejo. Falando, eu não sou conservador, eu não sou nada, eu sou o Alexandre. Mas eu falo mal da maçonaria. A maçonaria, o cultista, a maçonaria, isso e aquilo. Aí, numa conversa, a pessoa fala o seguinte: Deus é um só. Independentemente da crença. Aí você fala, mas há 5 minutos atrás você estava falando mal da maçonaria, o que aconteceu? Essa é a concepção maçônica de Deus.
A maçonaria nega o Logos encarnado, nega Jesus Cristo, nega a Trindade. Eu fiz esse livro com o intuito de ser um escudo mesmo. Uhum. Então, ele não é um catálogo de situações ou de crenças ou de organizações ocultistas. O que eu procurei fazer? O que eu acho que pode blindar alguém contra essas influências. Antes de eu agradecer aqui, 730 pessoas, muito obrigado. Uma delas é essa, mostrar a influência na revolução cultural que a gente vive, né, na nossa cultura como um todo, no poder, mostrar que todo esse hermetismo, toda essa linguagem cifrada que envolve tudo que é ocultista, assim, sempre uma versão diferente, que você tem vários significados, sempre ambíguo, relativo, subjetivo, né? Ou seja, algo meio mole, assim, meio escorregadio, né? Uhum. E a outro ponto, eu não falo só da maçonaria, mas o que eu falo é o que eu chamo de maçonismo, porque vai além da ideia de existir uma entidade. Mesmo que ela já não tenha mais tanto poder como já teve no século XIX, essas ideias estão enfiadas em tudo, cara. Em tudo. Você vê lá, tem ritual do futebol, tem ritual quando inaugura trem, aí sempre tem essa mesma ideia do maçonismo, que é o elitismo, o segredo, né? E isso, hoje, eu estava lendo essa semana, falam que esse mundo do transhumanismo e da inteligência artificial virou algo mais fechado que uma sociedade secreta. Você sabe algo sobre isso aí? Sim, naturalmente. Olha, o que acontece? Quando você pega a maçonaria, você tem uma concepção anterior da própria maçonaria. A maçonaria foi criada o quê? No século XVII, século XVIII, mais ou menos. Você tem a primeira condenação da maçonaria pelo papado. E quando você cria a maçonaria, você tem a questão dos 33 ritos, etc., que eles tiraram da própria concepção do judaísmo. Ou seja, você tem uma esotérica anterior. Não que isso tenha a ver, naturalmente, com os próprios judeus, mas uma questão esotérica do judaísmo, como a questão da Kabbalah, e posteriormente o Talmud. Você tem uma concepção esotérica do judaísmo, né? Não tem nada a ver com aqueles que acreditam na lei mosaica. É diferente o judeu que acredita na lei mosaica e o judeu cabalista, né? Mas você tem uma metafísica em comum, né, entre o próprio judaísmo, entre a questão do sufismo islâmico, que é uma metafísica que no século XIX aparece com o idealismo alemão, uma metafísica intitulada panenteísta, panenteos. O mundo está dentro de Deus, assim como Deus está dentro do mundo. Então você tem diversas concepções disso e acho que não é objeto dessa live explicar essa profundidade metafísica que une muitas vezes a mística judaica com a mística sufista islâmica, que é conhecida como naturalmente a escola perennialista, né? Que é assim a profundidade própria da revolução. Agora, o que concerne o transhumanismo, que é uma coisa que nós tratamos, e inclusive eu tenho um mini curso no meu canal falando sobre gnosticismo e transhumanismo, onde eu faço analogias e também simbologias da linguagem gnóstica com o transhumanismo pós-moderno. Naturalmente que existem muitos artigos de acadêmicos e de autores tratando da questão do transhumanismo, e a grande problemática do transhumanismo é a questão ética e intelectual. E que eles estão discutindo, Alexandre e aos demais, é a problemática ética do transhumanismo. Como é que... Tá sem som. Você tá sem som. Será que sou eu aqui? Sou eu que estou sem som? Não. Não, voltou? Voltou? Como eu vi? Voltou, agora voltou. Vamos continuar aqui. E como eu parei na questão de como eles vão, na questão transhumanista, a grande problemática que eles têm é como eles vão embasar eticamente, antropologicamente, metafisicamente o problema. Por quê? Porque é isso que pega as pessoas. Não é a questão passageira. Não é a questão deslumbrante das tecnologias. Isso passa. Agora, como eles vão prender as pessoas?
intelectualmente ao transhumanismo. E eu leio muitos artigos, Alexandre, de acadêmicos, etc., falando o seguinte: olha, nós precisamos de uma mística, de uma espiritualidade, como se fosse uma espécie de uma fundação de uma nova religião transhumanista. E de onde eles trazem isso? De uma concepção ocultista, né? De uma concepção muito antiga do homem, o que eles chamam um conceito de singularidade dentro do transhumanismo. É uma superação da condição da miséria humana, que é a mesma questão gnóstica da contingência. O mal, para o gnóstico, está no mundo finito, está na contingência, está na vivência temporal humana, e nós precisamos superar. Isso difere do cristianismo, que fala que a nossa condição material, que a nossa condição material, carnal, é para ser educada, mortificada, através de sacrifícios, através de mortificação, lapidação, né? Através da graça santificante e pelos sacramentos, nós alcançamos a salvação. Para transhumanistas, não. É a negação completa, porque na contingência, no nosso corpo material, existe um mal metafísico absoluto. E através do alcance da superação humana, através da robotização, nós alcançaremos o processo de salvação. E aí está a própria concepção e a própria união da concepção transhumanista com o processo místico antigo, antiquíssimo da gnose. Sim. E o comentário da Cristiane aqui, o Daniel já falou essa questão aí do desejo da imortalidade, só que é a diferença entre imanente e transcendente. A gente quer a imortalidade transcendente, imortalidade de fato. Sim. Eles querem uma imortalidade sintética, vamos chamar assim. Sim, né? Nós desejamos a imortalidade não porque nós somos supersticiosos, né? Essas bobagens todas que assim, de ateus e agnósticos falam, não, vocês desejam a imortalidade porque vocês são supersticiosos. Não, palhaçada. Nós partimos da questão da imortalidade pela nossa própria apreensão racional dos universais, das essências, não é? Ou seja, da essência que recebe do ato de ser, né? E aquilo que culmina nas espécies inteligíveis que nós aprendemos pelos processos da razão natural. É por isso que nós desejamos a imortalidade. Porque aquilo que nós aprendemos pela nossa inteligência é imortal, imutável, essencial. Eu falo muitas vezes para o pessoal do meu canal do processo de conhecer um cachorro. Não precisa ir muito além, não. Como é que você conhece um cachorro? Vocês já pararam para pensar nisso? Fala, isso é muito banal. Não, não é. Não é. Como é que vocês conhecem um cachorro? Como é que vocês diferem um vira-lata de um pitbull? Já pararam para pensar nisso? Como é que eu difiro um vira-lata de um pitbull? Ah, não, porque um vira-lata é assim, 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 um pitbull é assim, assim, assado. Mas por que você sabe que ambos são cachorros? Como é que sua inteligência sabe disso? Sem precisar racionalizar, né? Porque você abstraiu coisas imutáveis. Se você morrer hoje, se toda a humanidade, 8 bilhões de pessoas, morressem hoje, se nascesse um próximo ser humano, depois desse 8 bilhões de pessoas que morressem, esse ser humano que nascesse no dia seguinte saberia que um cachorro é um cachorro. Por quê? E aí você tem alguma noção de que a apreensão da realidade não é meramente material, mas advém de uma fonte que não depende do tempo e do espaço para ser aquilo que é. E que, portanto, há uma analogia dos seres. O ser da criatura não se confunde com o ser de Deus. Porque se confundisse, você não teria gradação de conhecimento. Você não iria partir do mundo material para o mundo anímico, para o mundo metafísico especulativo. Você teria uma univocidade de ser. Ou uma equivocidade de ser. Mas não, você tem uma analogia de ser.
por conta da gradação de conhecimento. E essa gradação de conhecimento se dá pela distinção do ser de Deus com o ser das criaturas. Mas o que acreditam os gnósticos em suas diferentes matizes? Que o nosso ser se identifica com o ser da divindade. Por um processo de libertação, de aceleração, de revolução. Quando você pega um Alexandre Dugin da vida, é isso. O que o Dugin chama de via da mão esquerda da revolução? A aceleração para a destruição e, portanto, através da destruição, a libertação. É um processo revolucionário. Você precisa destruir para que na síntese seguinte você encontre a verdade. E para isso, contra as vidas humanas você vai perder na revolução? Milhares, dezenas, milhares. Destruição e mais destruição. E hoje nós temos, através do transhumanismo, um processo revolucionário muito mais sutil, muito mais psicológico. Você tem jovens imbecilizados. Você tem jovens que hoje que acreditam que o mundo do metaverso, o mundo da ilusão científica, pseudocientífica, da ilusão tecnológica, é a sua própria razão de ser. E daí você vê esse jovem se atentando contra os pais, contra o pai, contra a mãe, para a adesão do número, dos amiguinhos, do colégio, da faculdade, etc. E se atentando contra a ordem natural das coisas. E você tem a ideologia de gênero. A ideologia de gênero é o quê? É um ataque direto contra a alma. Você mata o princípio de identidade. A igual a A. Não. Você constrói socialmente. Hoje eu vi uma notícia, presidente de uma associação ou conselho aí de psicologia é um trans. Já parou para pensar os desdobramentos disso na área psicológica? Pois é. E o reflexo na área espiritual? Fale um pouco sobre isso. Pois é. Eu acho que eu acho a ideologia de gênero a coisa mais diabólica que já inventaram. Coisa mais Porque, como você disse, ele acaba com o princípio de identidade e, portanto, ele é suficiente para acabar com uma sociedade. Exato. Porque, bom, explique, por favor. Se eu não sou eu, por que eu tenho que ser algo em relação a outro, objetivamente? Por que eu tenho que ser filho da minha mãe? Se eu não tenho que ser filho da minha mãe, se isso é uma construção social, eu posso ter relações sexuais com a minha mãe. Incesto. Eu posso ter relações sexuais com a minha filha, com o meu filho, pedofilia. Desculpe, Alexandre, se isso vai derrubar essa live. Não. Não tem como não falar, né? A gente sabe que esse é o... Se eu não sou em relação a algo... É um processo, né? É um processo de destruição da alma humana e das relações naturais. E disso eu posso desencadear outros processos de pedofilia, incesto, zoofilia, etc, etc. Se eu me prendo à questão quantitativa do homem, não à questão qualitativa do homem. Tá entendendo o que eu tô falando? Uma questão extremamente prejudicial e revolucionária. Desse processo de desconstrução dos papéis sociais, como os revolucionários franceses pós-maio de 68 gostam de falar. Como dizia Jacques Derrida, que é um filósofo francês, Jacques Derrida é um filósofo que não trabalha, um filósofo, entre muitas aspas, que não trabalha com o conceito de ser. Se você é um filósofo que não trabalha com o conceito de ser, você não é filósofo. Ele parte da intervenção da linguagem. Não é nem alguém capaz de pensar. Certo? Não. Porque você precisa ter o quê? Um princípio de identidade. Para você poder pensar. O processo do pensar. Você vai pensar em quê? Essa é uma pergunta. No que eu vou pensar? No que eu vou refletir? Você tem que ter de base a realidade. Igual um silogismo, Alexandre. Se eu falo o seguinte, Daniel é um homem.
Um homem tem 18 braços. Logo, Daniel tem 18 braços. É um silogismo logicamente válido. É ou não é? Premissa maior, premissa menor. A conclusão se segue das duas premissas. Eu tenho 18 braços? Não tenho. Então eu tenho que ter o quê? Para referência do meu pensamento? A realidade. Você olha para a realidade e vê. Olha, o Daniel citou aqui um silogismo válido. Mas isso foi um silogismo o quê? Sofístico. Não foi real. Um homem não tem 18 braços. Eu sou um homem, mas não tenho 18 braços, eu tenho 2. O Alexandre tem 2. Mas o que faz eu saber que eu sou o Daniel e ele é o Alexandre? A sua inteligência vai trabalhando esse problema. Agora, com a identidade de gênero e a revolução transhumanista, não. Você tem a destruição de tudo isso. Você matou a inteligência. E aí, meu amigo, você faz o que você quiser com os seres humanos. Você faz o que você quiser com os seres humanos. Você define a posteriori aquilo que o ser humano é, aquilo que ele vai fazer, aquilo que é a sua história, aquilo que é a sua vida. Você define posteriormente isso. E vejam, repito aqui e reitero, esse processo não é apenas com aquele esquerdista de DCE de universidade. Inclusive no meu canal, eu falo muito a respeito disso. Falo, pessoal, reparem em como nós mesmos, defensores do bom, belo e verdadeiro e da verdade em si, nós todos os dias caímos em erros revolucionários sem perceber. Porque a grande sacada desses caras é fazer com que o processo revolucionário não passe mais pela percepção. Pelo processo de percepção. Vai funcionar como gatilhos psicológicos, um atrás do outro. É aquilo que defendia o Skinner, né? Um grande revolucionário da psiquiatria e da psicologia. Em que o ambiente define aquilo que você é. Não a realidade, a percepção com a realidade. Entre sujeito e objeto. Mas o ambiente. Um processo de Skinner. E aí você implanta um outro processo de Ivan Pavlov. Você começa a ter paixão, amor, e você começa a defender os seus algozes. Ó, eu tenho um comentário aqui. Que eu quero, só rapidamente, Alexandre. Tá, pode terminar. Um livro chamado Paradoxo Global, de um autor chamado John Nesbitt. Paradoxo Global, de um autor chamado John Nesbitt, onde ele mostra que, por exemplo, o mundo corporativo domina sua mente o tempo todo. Você que trabalha, você que está nos assistindo, trabalha numa multinacional, por exemplo, numa grande empresa, com sistema de gestão integrado, sistema econômico liberal, em como essa empresa domina a sua vida 24 horas por dia. Eu falo sobre isso no meu canal também, Alexandre e os demais. E como o mundo corporativo hoje é porta-voz dessas agendas. Eu, que trabalho na construção civil, que entre 6 horas da manhã, meus amigos, saio 8 horas da noite da obra. Acabar com essa moleza aí, hein? Estou falando com os olhos vermelhos de sono, de cansaço aqui com vocês hoje. Mas... Eu trabalho num lugar que, em sua gestão, fala de Agenda 2030. Dentro de um canteiro de obras. Com peão raiz, Alexandre. Seu Zé, batedor de massa, está ouvindo falar sobre Agenda 2030. O que está acontecendo? Numa live passada aqui, teve um comentário falando que estão mudando até o nome das matérias das escolas para mudança climática
e Agenda 2030. Os caras estão mudando matérias. Então, eu acho que, somando alguns comentários que eu vi, bom, primeiro, vamos se inscrever no canal do Daniel Ferraz, estamos com 785 pessoas, todos têm que ir lá se inscrever, é bem difícil de decorar, youtube.com/Daniel Ferraz, mesmo sem o Czinho aí, também vai que eu testei. Então, tá aí o link, vocês vão lá, se inscrevam no canal do Daniel Ferraz. Mostra o livro agora aí, Daniel, de novo. Mostra o seu livro aí, Línguas de Fogo. Sim. Línguas de Fogo, aqui está. Meu livro, Línguas de Fogo. Então, vocês vão procurar o link para comprar com desconto, tá aí embaixo na descrição. Mas se vocês quiserem, também podem comprar em outro lugar, mas comprem o livro, porque a gente tem que fortalecer documentos impressos, porque daqui a pouco não vai ter nada digital mais para a gente acessar, não. Essas aulas aqui dificilmente vão ficar por muito tempo. Agora, o livro pode ser que fique aí, escondido em algum porão, em algum baú, vão ter que invadir nossa casa para queimar. Exato. Então, finalizando aqui, que eu quero deixar você descansar, que eu sei que você trabalhou para caramba aí. Cara, fica à vontade, estou aqui para, se quiser estender. Não, e já estamos também com 1h20, e eu também amanhã tenho palestra lá no seminário Pega Vox. Mas o que eu quero, como uma última pergunta para você, sim, e juntando aqui o que as pessoas estão falando, deixa eu só ver que tem um superchat aqui. A Criação do Caos, do Arthur Eitchenberger, deixa eu ver. E tá o da Viveca, que ela pôs aqui, O tema da live de hoje... sumiu o comentário dela. O tema da live de hoje é Lucas... Cadê? Peraí. Lucas, capítulo 20, versículo de 9 a 18. Parábola dos lavradores maus. Tá? Muito obrigado, Viveca, e obrigado pela mensagem. Vamos ler essa passagem aí por dica dela, depois a gente vai ler. Todo mundo vai ler, hein? Bastante gente dando os parabéns aqui, muito obrigado. Mas vamos juntar algumas perguntas que eu vi aqui, e uma questão que eu estou tentando colocar com todos os convidados aqui. Aí a ideia de criar o caos, o Daniel acho que explicou isso bem, aí esse objetivo metafísico desse caos aí, né? Então, mas vamos lá. Para todos que vêm aqui, eu estou tentando fazer a mesma pergunta dentro da área que a pessoa está estudando, dentro da sua área. Como a gente faz para mudar esse panorama com os jovens? Porque, assim, quando eu olho o que está do ensino médio em diante, até o final da faculdade, está tudo dominado, para usar uma expressão que todo mundo entende. Não tem como ter qualquer sucesso daqui 10 anos ou 20 anos sem a gente mudar isso. Porque essas pessoas que estão entrando agora na faculdade para ser moldada, assim, é um golem, eles estão fabricando golems nas faculdades, ele já vai sair daqui 4 anos, e essas pessoas são aquelas que vão ocupar cargos e subir na carreira. Ou seja, esse cara que está saindo aí com 20 e poucos anos da faculdade, muito provavelmente daqui uns 20, 25, os melhores deles estarão dirigindo empresas, se candidatando, dirigindo sindicatos, igrejas, serão padres, sacerdotes, imagina. E essa mentalidade revolucionária que é, por um lado, gnóstica, né, da revolta contra Deus, e, por outro lado, panteísta, né, a ideia de que, olha, vamos abraçar a árvore aqui que vai dar certo, vamos... a idolatria da própria natureza, das forças da natureza, enfim. É o neopaganismo, né? Sim. Então, como a gente quebra essa correia de transmissão, cara? Eu não consigo... Estou perguntando para todo mundo que vem aqui como última pergunta, e essa tem que ser a verdadeira Red Pill. Segura essa e se vira com essa pergunta. Alexandre, é o seguinte, essa é pesada mesmo.
E no meu canal é o seguinte, o que eu falo pro pessoal? Eu falei uma vez numa live, falei o seguinte, bom, no meu canal eu tenho uma... As estatísticas do YouTube, elas não são exatas. Mas mostro no meu canal que a maioria das pessoas que estão nele são de pessoas de 45 a 55 anos. E o que eu falo é o seguinte, olha, eu não tenho fórmula mágica. Se você me perguntar qual é a solução de tudo, não sei. Falo logo, não sei. Eu não sei como mudar o mundo. Não quero. Não é meu objeto. O meu objeto é o seguinte, é falar o seguinte, Alexandre, você, até o dado momento, você recebeu influências na sua vida. Você tem opiniões, você tem posicionamentos, você tem cosmovisões que foram impregnando em você. De onde você tirou isso? Todas elas, você sabe? Não, você não sabe. Elas chegaram em você, elas se impregnaram em você. Você não sabe de onde veio. Mas elas atuam sobre você. Elas têm poder sobre você. E aí você precisa fazer o quê? Essa anamnese psicológica, cultural e ir filtrando todas essas influências para você, portanto, enxergar o sentido próprio da sua existência. Isso leva tempo. Isso às vezes você vai chegar com 40, 50, 60 anos até você descobrir o sentido. Porque até então você passou a sua vida inteira, a sua porca vida inteira, tentando alegrar o grupo. Tentando pousar de bom moço. Tentando ficar bem com todo mundo. E isso é um processo muito pessoal, interior. Como dizia, não um processo subjetivista, mas um processo de mortificação, de lapidação, de mudança muito grande. É aquilo que dizia Santo Agostinho. Aquilo que ensinava Santo Agostinho. A verdade está no interior do homem. Mas quando Santo Agostinho falava isso, ele não falava que nós construímos a verdade subjetivista. Mas que nós vamos, né, através do processo de mortificação da carne, através do processo de negação de nós mesmos, negação da nossa vontade, do nosso ego, ou seja, da negação das nossas próprias concupiscências, que através do pecado original, a saber, nós temos 3. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Através da nossa luta, não pelos nossos esforços, mas pela ação da graça santificante, mediante os sacramentos, nós somos capazes. Isso é um processo doloroso. E quando você alcança, né, um certo estágio dessa luta, você não tem mais a necessidade de agradar o grupinho. Você não quer mais falar bonito, você não quer mais agradar o grupinho, você não quer mais ter um papel social. Não te interessa mais esse processo. Você não está mais buscando desafios profissionais, desafios pessoais para mostrar aos outros o quanto você é resiliente. O seu processo é muitas vezes interno e passa por melancolias, passa por solidão. É como dizia o padre Paulo Ricardo, quando você está vendo o que ninguém mais está vendo, o primeiro efeito que você tem de tudo isso é o quê? A solidão. E é aí que tem sentido o que diz Santo Agostinho. A verdade está no interior do homem. É um processo solitário, doloroso, que você encontra a verdade. É aí que você encontra o verdadeiro sentido da vida. E aí você não procura mais a massificação. Aquilo que dizia Ortega y Gasset no seu La Rebelión de las Massas, né, na sua Rebelião das Massas, de Ortega y Gasset. Ou seja, o homem, quando se encontra perdido, ele agarra aquela ideia como a sua tábua de salvação, que é uma passagem famosa desse livro, né? E você não quer mais isso. Você não quer mais aquela mera ideia como tábua de salvação. Você já tem a maturidade o suficiente de entender o seguinte: eu tenho os prazeres do mundo, eu tenho os prazeres da carne, eu tenho os prazeres dos olhos, eu tenho a soberba da vida, que é naturalmente todo esse processo que embasa a mentalidade revolucionária, mas não é isso que eu quero. Apesar de sofrer desses processos, a sofrer dessas misérias,
O que eu busco é a salvação da minha alma, pois eu acredito que o fim último do homem não é imanentista, secularizado, mas é um processo que advém desde toda a eternidade e que não retorna à eternidade, mas nunca esteve fora dela. Porque, a saber, dizia Santo Agostinho que o tempo é uma imagem móvel da eternidade. Tudo que nós fazemos, tudo, essa live, o que eu estou falando, está no ser desde agora até sempre. Não vai voltar. E somente uma coisa que retorna do ser ao não ser pela liberdade divina e pela misericórdia são os nossos pecados quando confessados. Deus, através da sua... a saber, a Trindade, a Santíssima Trindade, através do seu poder ativo e da sua liberdade, é capaz de levar os nossos pecados ao nada metafísico. Aquilo que está no ser, por uma espécie de, assim, por um período infinitesimal de segundos, de milissegundos, aquilo que nós fazemos, os nossos pecados que estão no ser, são capazes de voltar ao não ser. Pela liberdade, pela misericórdia divina e pelo nosso arrependimento. É o que vale nesta vida, mais nada. Zero, mais nada vale. Não é o meu posicionamento político. Eu sou conservador, eu sou direitista, dane-se. Dane-se. Eu defendo liberdade econômica, dane-se. Você está defendendo liberdade econômica, você está defendendo uma concepção filosófica, atomística, e você nem sabe disso. O julgamento final não tem separação de fila por partido político, não. Então, a minha concepção de mundo, Alexandre, e aos demais, a minha concepção, e o que eu estou fazendo é fazer com que as pessoas que adquirem o meu conteúdo tenham essa visão. E é uma visão, muitas vezes, solitária, melancólica. É um processo solitário. É o que eu chamo de via dolorosa. O que é a via dolorosa? É Jesus Cristo carregando a cruz. Ficou conhecido no cristianismo como a via dolorosa. O caminho que Cristo percorreu com a cruz. E nada mais importa. Agora, se as pessoas se interessam por coachings, por aqueles que falam de uma positividade da vida, blá, 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 cara, tudo bem. Então, a dose de Red Pill real que eu deixo hoje é o seguinte: se você quer encontrar a verdade, você vai encontrá-la através de sacrifício, de sofrimento, de mortificação, de lapidação. E é um processo doloroso de negação de si mesmo até o fim da vida temporal. Até você alcançar a plenitude do ser, não pelos seus méritos, mas sim porque você amou verdadeiramente, você conheceu verdadeiramente, você se entregou verdadeiramente à verdade que não vai mudar, a verdade una, imutável, eterna, que não depende do tempo e do espaço para ser aquilo que é, mas que você vive no tempo e do espaço, na distinção real de ser. E é nessa tensão, como dizia Eric Fugly, de imanente com transcendente que você encontrará a verdade. E isso nenhum globalista pode atingir. Nenhum Rockefeller, nenhum Rothschild, ninguém pode atingir isso. Ninguém pode atingir Cristo na cruz. Mas se você, como dizia Tomás de Campos, não imitá-lo, a imitação de Cristo, você está lascado. E você está lascado. Essa é a grande red pill que eu deixo hoje. Abandone essas bobagens monumentais que vocês veem na internet. Ele é de direita. Ele é de conservador. Ele defende a liberdade de mercado, a democracia liberal. Ele defende Estado laico. Que grande bobagem vocês estão entrando. Que grande bobagem vocês estão entrando. Vocês estão destruindo a sua alma. Porque a sua alma vai além disso. Dizia Olavo de Carvalho, uma alma humana vai transpassar todo o período histórico. Então, no juízo, você terá todas as suas decisões. Tudo aquilo que você fez, né? Sendo julgado por Deus. Só que, se você aprendeu a viver, você se tornou gente.
Você foi como Santa Teresa Benedita da Cruz, né? A nossa querida Edith Stein. Você virou gente. Você vai fazer o seguinte: apesar dos meus defeitos, apesar dos meus pecados, apesar de tudo que eu confessei, dos meus arrependimentos, eu estou apresentando a Deus aquilo que é de mais elevado, a minha vocação. Isso nenhum Rothschild vai te falar. Nenhuma militância de DCE vai te falar. A sua vocação, aquilo que é de mais elevado, de mais verdadeiro em você, é aquilo que você vai estar disposto a apresentar a Deus. Isso é uma, Alexandre e aos demais, é uma concepção assim, existencial, metafísica, diante da realidade muito mais elevada que a mesquinharia monumental que nós estamos vivendo hoje. Aquilo que eu me sacrifico para fazer. Qual é o seu sacrifício? Aquilo que você oferece a Deus todos os dias. Repetidamente. O que você oferece a Deus? O que você está disposto a deixar tudo para trás para oferecer a Deus? Um descanso, 1 hora de descanso, um dia de 14 horas de trabalho, onde você está de saco cheio, está cansado, mas você está se sacrificando para trazer a verdade, trazer o bem, o belo, o verdadeiro às pessoas. O que você sacrifica para apresentar a Deus. Isso nenhum globalismo vai te trazer. Nenhuma ideologia de mundo vai te trazer. E isso é preciso dizer, Alexandre, aos demais, sem esperar R$1 em troca. Eu não preciso fazer um curso para falar isso para vocês. Eu falo isso de graça. Foda-se. Isso não agrada ninguém. O Daniel fala isso de graça para vocês. De graça, sério. Eu poderia fazer um curso que eu falar, para vocês aprenderem isso, eu cobro 200 conto por mês. Não. Poderia. Seria crime? Não seria crime. Seria até legal. Mas eu não cobro porra nenhuma. E sou eu, nada quem cobra. Nada contra. Daniel. Eita. Será que ele volta? Enquanto a gente espera o Daniel para se despedir aqui, eu quero ler esse comentário. Gladstone Lima. Eu lembro. Ó, o Daniel voltou. Voltou aqui, ó. Derrubaram aí. Alguém puxou seu fio aí por trás. Tava tão profundo assim. Eu não sei, eu não lembro qual parte que eu caí. Mas enfim. Posso continuar? Deu para entender, a hora que você parou, caiu. Eu ia começar a falar, caiu. Você tinha parado de falar. Acho que deu. Acho que ninguém faltou nada. O que eu vou pedir para você, deixa eu só ler esse comentário, Gladstone Lima. Eu lembro, viu, que há um tempão atrás, no começo do canal, a gente soube que estava passando por essa tristeza aí, espero que esteja melhor, Deus te abençoe e Deus abençoe a todos vocês. Foi uma super aula aqui, viu, Daniel? Acho que todo mundo gostou muito, eu estou vendo os comentários. Eu quero... mais de 700 pessoas ainda estão aí. Eu quero que você passe seus contatos, como que as pessoas falam com você, como que elas vão lá na obra lá para te pagar um almoço lá, né, meu? Fala aí, como que as pessoas te encontram nas redes? É engraçado, né, cara? Você tem diversos intelectuais gourmets dessa direita brasileira, conservadores gourmets, e eu sou peãozão de obra, né, cara? 6 horas da manhã. Eu também, cara. Saiu 8 horas da noite. Eu como no boteco aí, eu tomo cinzano no boteco, o pessoal que me conhece, pô. Não gosto de frescura, cara. Pois é. Saiu 8 horas da noite com canteiro de obras aí, a gente que é normal, pessoas normais. São as pessoas normais, essas são as pessoas verdadeiras, né? Tudo descabelado, olheira. Por isso que todo mundo que te ouve percebe que você está falando a verdade, você está com o coração na mão, e é isso que a gente quer. É isso que esse programa quer. Só uma última coisa, uma mensagem que eu gostaria de deixar a todos, se você me permite, cara, só mais uns 10 minutinhos. Claro. Não, menos que isso, desculpa, menos que isso. Fica tranquilo. Falando sobre canteiro de obras, né, cara, esses temas a gente estava falando sobre amor ao próximo. Né? Cara, resenha de canteiro de obra. A gente faz o nosso dia de produção e desce todo mundo do prédio para conversar. Fim do dia. E aí um senhorzinho muito prezado por nós,
né, muito querido por nós, e o pessoal lá falando sobre amor ao próximo. Pronto, peão de obra falando sobre amor ao próximo. Só pode dar merda. Só pode dar merda. Conversa de peão de obra, só risada. E esse que o senhorzinho fala o seguinte: olha, gente, vocês estão falando que hoje em dia não tem amor, né, que não sei o que, etc, etc. Conversa popular. O senhorzinho fala o seguinte: eu acho que só da gente se aguentar, um aguentar o outro, isso é um sinal de amor ao próximo. E aí me deu um estalo naquele momento. E eu gosto muito de ouvir aquelas pessoas. Você teologia na veia, cara. E me deu um estalo, Alexandre. E eu lembrei de Santo Agostinho novamente. Quando Santo Agostinho fala que a substância da sociedade é o amor ao próximo. Mas quando Santo Agostinho falava isso, ele não estava falando do sentimento. Ah, eu tenho um sentimento pelo Alexandre. Mas o sentimento que eu tenho por você hoje pode mudar amanhã. Ele não tem continuidade. Ele é uma mera mutabilidade. Ele pode muitas vezes vir travestido de compensações psicológicas. É isso uma grande arma da revolução hoje. Compensações psicológicas, exasperação imaginativa. Não tem porra nenhuma a ver com amor. E aí, esse senhorzinho, comentando isso numa conversa informal na obra, falou uma grande verdade. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que o verdadeiro amor vem travestido de quê? De sacrifício. De entrega. De não esperar nada em troca. De uma entrega total a uma verdade que te transcende infinitamente mais além da sua imaginação, do seu juízo, mas que te abarca e que sem ela você não é capaz de conhecer nada. É isso que ele falou. Em outra linguagem. Numa linguagem assim dele, com as palavras dele. Isso é muito verdade. O amor ao próximo muitas vezes é suportar uns aos outros. Isso reside o verdadeiro amor. Mas no mundo moderno, no mundo pós-moderno, nós perdemos isso. Nós perdemos isso para falar o seguinte: olha, é o bom selvagem do Jean-Jacques Rousseau, né? O homem nasce bom e a sociedade que o corrompe. Eu sou bom, eu sou nunca entendi quem é que corrompeu a sociedade antes. Pois é. Sempre fiquei com essa dúvida, né? É a mesma coisa que ele fala o seguinte, né? O homem se relaciona por um contrato previamente aceito. Até hoje eu não aceitei previamente o contrato. Até hoje eu não aceitei. Estou esperando aceitá-lo ainda. Tá certo. Mas é o seguinte. Hoje eu estou com falhas técnicas monumentais aqui. Não, estamos te ouvindo aqui. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Estamos ouvindo. Não, perfeito. Até hoje eu não aceitei previamente esse contrato, mas tudo bem. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se as pessoas querem realmente, né, viver nesse mundo e alcançar o seu devido fim e lutar contra o movimento revolucionário, isso requer uma mudança pessoal. E isso dói. Isso é difícil. Isso é muito difícil, Alexandre. Porque as pessoas assistem muitas vezes o seu canal, o meu canal, outros canais diversos que nós temos aí, de pessoas muitas vezes muito bem intencionadas, né? Não é isso? As pessoas só falam as coisas corretas. Não, o ambientalismo vem travestido de ideologias globalistas. Nós devemos defender o nacionalismo. E blá, 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 blá. E aí por aí vai. Mas muitas vezes essas pessoas, Alexandre, elas entram nos estudos intelectuais para compensar problemas mal resolvidos. E esses problemas mal resolvidos de suas vidas concretas, pessoais, né? Esses problemas são naturalmente o princípio, o motor para o seu posicionamento revolucionário diante do mundo. Você defende coisas muito corretas, conceitos extremamente corretos abstratamente, mas concretamente você tem dentro de si concepções e uma vivência interior completamente revoltada e desligada da verdade, do bom, do belo e do verdadeiro. Portanto, de maravilha, Deus. Hein, meu? Que maravilha, meu. Parabéns, Daniel. É isso que nós devemos pensar. Eu tinha certeza. O que mais importa? O resto é perfumaria, cara. Eu tinha certeza que você ia acrescentar pra caramba,
que todo mundo ia gostar, ó, basta ver os comentários aí, ó. Todo mundo elogiando. Muito obrigado mais uma vez por essa disponibilidade. É um ato de caridade passar o que a gente aprendeu, né? E você Sim. também tem feito isso, eu tento fazer dentro da minha limitação, porque eu acredito que falar a verdade é um ato de evangelização. Temos que insistir nisso. E essa grande verdade que você deu aí como última Red Pill, vamos esquecer a perfumaria e buscar a essência do essencial, né? Vamos Exatamente. cada vez mais profundo no negócio. Exatamente. Aquilo que o Olavo falava o seguinte, né? O Olavo falava, tem uma frase muito famosa, né? Que ele fala o seguinte: olha, quando nós vamos chegando à velhice, nós procuramos o essencial. O essencial é o cristianismo. Bom, muitas pessoas que estão acompanhando aqui, apesar das nossas estatísticas, mas muitos não são velhos, Alexandre. Muitos são pessoas de 18, 20 anos, não são velhas assim, temporalmente. Não são velhas. Mas desde agora é preciso o seguinte: apesar da mutabilidade das diversas experiências que todos nós ainda teremos, eu tenho 30 anos de idade, cara. Eu sou um moleque. Sou um moleque. Eu posso viver muitos anos naturalmente ainda. A não ser que amanhã eu sofra um acidente ou um infarto e morra. E é nesse momento, para fechar a nossa live, o que importa é o seguinte: diante da morte, isso que eu estou defendendo vale a pena? Isso. É uma reflexão pesada, pesadíssima de se fazer. É aquele livro do Santo Afonso de Ligório. Tem um livro que chama Preparação para a Morte. Para a morte, exatamente. E tem uma coisa que eu nunca mais esqueci. Para você ficar imaginando sempre que a morte está ao alcance do seu braço. Exatamente. Ali, exatamente. E antes de tomar uma decisão, fala assim, e se ela resolver agir agora? Exatamente. Eu estou fazendo a coisa certa? O que eu fiz? Se eu morrer agora, vou estar com vergonha do que eu estou fazendo morrer agora, né? Adiantou eu falar no Twitter que eu sou conservador? Que eu sou de direita? Se eu morrer agora, o que adianta? Porra nenhuma. Zero. Nada. É isso que vai te defender do movimento revolucionário. E só isso. Esse E tem que ser o nosso escudo. E só isso. Daniel, com esse comentário maravilhoso que você fez agora e o comentário aqui do Paulo Lasbeck, Imitação de Cristo, ele está lembrando aí o nosso livro. Eu mostrei ele ontem, acho, aqui, né? Ou não? Acho que eu mostrei ontem, outro dia, o livro do Tomás de Kempis, né? Que o Daniel citou. Então, tomara, vamos rezar para que o nosso amigo Jota aqui do Palavras do Mestre, a Boa Nova, esteja certo. Espero que alguém se converta. Se converter um só, a gente já está contente, né, Daniel? Então, um grande abraço para o Daniel Ferraz. Eu quero que vocês vão lá, se inscrevam no canal dele, comprem o livro dele, acompanhem o trabalho dele, tem vídeos ótimos lá. De todos esses assuntos que eu falo aqui, ele entra a questão mais profunda do gnosticismo, da filosofia, vocês vão gostar. Era isso. Se inscreva no canal, ative as notificações, conversa de sempre. Todos os livros indicados aqui estão em livrariaalexandrecosta.com.br. Se você está assistindo depois, quiser fazer uma contribuição, tem o Super Thanks, manda um comentário, aquela ladainha de youtuber. Valeu! Muito obrigado, Daniel Ferraz, e a todos vocês. Eu que agradeço a todos vocês. Amanhã, PH Vox, no seminário, estarei lá. Por favor, compartilhem essa live, espalhe para todo mundo aí, vamos ver se a gente converte alguém, porque o Daniel Ferraz deu um show hoje aqui. Valeu, muito obrigado, fiquem com Deus e um bom final de semana para todo mundo. Segunda-feira, André Assi Barreto vem aqui conversar com a gente, tá bom? Deixa eu mostrar o livro do André. Onde eu pus? Não está aqui. Eu mostro na segunda-feira o livro do André Assi Barreto. Grande abraço, Daniel Ferraz. Grande abraço a todos que assistiram ao vivo e vão assistir depois. Fiquem com Deus e Deus abençoe a todos. Abração.